O dia em Brasília hoje gira em torno justamente do PL das fake news. A Yasmin Costa já antecipou parte dessa movimentação no Congresso, vai nos trazer mais detalhes. Mas a questão é essa, né, Yasmin? Se realmente vai ser votado hoje. A movimentação, pelo menos, dá isso a entender, mas Arthur Lira pode decidir de última hora tirar da pauta, é isso, né? A decisão é dele, né, Piotr? Mais uma vez, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje teve essa reunião mais cedo, no horário do almoço, com os líderes partidários na residência oficial da presidência da Câmara, Arthur Lira. E na saída, eles disseram o seguinte, que a maioria dos líderes de partidos são a favor de colocar o projeto para ser votado hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo aqueles que são contrários à aprovação do projeto. Eles todos ali, a maioria tem um consenso de que é momento de colocar para votar, aprovando ou não. Mas ainda assim, não existe, eles não bateram martelo, nenhum deles. Tanto os líderes da base quanto da oposição, ninguém bateu o martelo dizendo efetivamente que estariam ali trabalhando justamente para isso, para trazer essa questão aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. E essa é uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. O próprio relator dessa matéria, o deputado Orlando Silva, quando saiu dessa reunião, ele disse o seguinte, agora é hora de contar votos. A gente vai se reunir agora às 4 da tarde, ele tem uma reunião com a bancada do Solidariedade, vai ter mais reuniões ao longo do dia e palavras do relator dessa matéria, Orlando Silva. Até o final do dia a gente toma uma decisão se vai votar ou não esse projeto, mas claro, o presidente da Câmara ali por trás articulando para saber se vai deixar ou não na pauta, porque esse item já está efetivamente na pauta. Acompanhei hoje cedo ali na portaria, a gente costuma fazer uma portaria onde está rolando alguma reunião importante. A gente estava lá, a equipe da Jovem Pan, e a gente acompanhou algumas falas de alguns parlamentares. Por exemplo, a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata Abreu, ela na chegada dessa reunião disse o seguinte, que ainda não há um consenso entre os líderes, muitos ainda não tinham lido esse texto efetivamente e aí precisariam de uma reunião ali para tratar disso. Reunião seria essa hoje na hora do almoço, mas a Renata Abreu já antecipou uma coisa, viu, Piotr? Que o partido, que o Podemos deve apresentar uma emenda para trazer de volta aquele órgão fiscalizador, mas não sendo efetivamente um órgão fiscalizador. Seria ali um grupo formado por integrantes da sociedade civil, mas que iria atuar ali vendo se a lei estaria sendo cumprida. Inclusive, a gente tem um trechinho dessa fala da presidente do Podemos. Vamos acompanhar. É necessário que se discuta algum tipo de conselho, por exemplo, a gente está estudando dentro do Podemos apresentar uma emenda para um conselho mais amplo, porque tem que ter alguém que olhe isso, você tem que ter uma segunda instância, não precisa ser do governo, acho que essa é a grande crítica, né? Mas pode ser um conselho formado por pessoas da sociedade, enfim, é necessário, esse é um ponto de divergência que precisa ser discutido mais profundamente. Piotr, para você sentir o clima, nossa audiência sentiu o clima hoje aqui no Salão Verde, desde cedo, muitos parlamentares e líderes ali de congregações, de religiosos, melhor dizendo, vieram aqui ao Congresso Nacional para apresentar ali a manifestação contra e a favor. Pelo menos umas 4 ou 5 manifestações foram feitas aqui nesse espaço do Salão Verde, umas contra e outras a favor. Por exemplo, a gente destaca uma nota apresentada por líderes religiosos, pela bancada de líderes religiosos aqui do Congresso Nacional contra a aprovação dessa medida, porque eles argumentam, inclusive, que tem parlamentares que se dizem evangélicos, mas são a favor dessa medida, e na avaliação desses líderes ali religiosos da bancada evangélica aqui do Congresso Nacional, isso não deveria ser uma postura desses líderes evangélicos. Inclusive, a gente separou um trechinho de uma entrevista que eu fiz com o deputado Messias Donato, que é o presidente da Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes. Vamos ouvir o que disse ele. O Estado não pode ser uma régua que mede a nossa liberdade. A internet, é bom lembrar, é uma praça pública do século XXI. É importante ressaltar também que as leis vigentes no nosso país possuem dispositivos para punir e combater os excessos. Quero aproveitar e repudiar com veemência as entidades que estão utilizando de supostas defesas das crianças para apoiar o PL 2630. Também
parabenizo o Google pela coragem em se posicionar contra a matéria. Piotr, só para fazer uma contabilidade rapidamente, já se posicionaram, declararam ali contra, que vão votar contra os partidos, o Liberal, a Federação, PSDB, Cidadania e também o Republicano. Já sinalizaram que vão votar, a bancada vai votar contra esse projeto. Mas ainda existe toda essa articulação por parte dos líderes ali do governo. O próprio líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães, na saída dessa reunião com Arthur Lira, a gente questionou, e aí, deputado, tem número para votar? E ele falou o seguinte: a gente consegue aprovação, não com placar elástico, mas a aprovação não deu ali muita certeza. Ele falou que dava para garantir, mas fato é que ainda não temos essa decisão do presidente da Câmara, está nessa articulação. E um ponto que também é bom trazer para esse debate, Piotr, é que circula a informação aqui no bastidor que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, está ali com um certo receio de não pautar essa proposta aqui dentro do Congresso Nacional e o assunto acabar sendo ali, sendo debatido pelo Judiciário. O Judiciário acaba que pode legislar sobre um assunto que é aqui prerrogativa do Congresso Nacional. Cenas dos próximos capítulos, porque essa terça-feira promete ainda ser grande, viu, Piotr? Muito obrigado, Yasmin. Tá aí as informações e detalhes da Yasmin. Eu vou só complementar aqui. Depreende-se do que disse Renata Abreu, que é a líder do Podemos ali. Ela disse que alguns líderes ainda não leram o projeto na integralidade. Na semana passada, votou-se a urgência para levar, justamente foi aprovada, para levar diretamente a plenário. Atropelou-se todo o processo de análise pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Por quê? Isso foi uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi referendada por alguns dos líderes. Enfim, muita gente parece que já está arrependida disso. E agora a gente está tendo esse atropelo nessa votação. Sem contar que se não se tem ainda na sociedade essa discussão madura de o que é, e eu já dei exemplos aqui, o que é uma notícia falsa, porque, o governo dizer o que é notícia falsa, o governo voltou atrás agora por parte de um decreto, usando um decreto que incomodou inclusive o Legislativo, para voltar atrás em boa parte dos avanços da lei do saneamento. Governos mudam e mudam as posições, mas as cláusulas pétreas, por exemplo, da Constituição não podem ser alteradas. Esse artigo 5º da Constituição, portanto, é uma cláusula pétrea, só outra Constituição pode modificá-lo, diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Se combater o anonimato, que a própria Constituição pede para que seja feito, inclusive, você resolve boa parte de todos os problemas. Agora, usar o assassinato de crianças em escolas como escudo para defender censura de opinião, do debate do dia a dia, é muita hipocrisia, convenhamos, e a gente está vendo isso. Então, há uma série de coisas que precisam ser discutidas, porque o objetivo é, primeiramente, observar a Constituição. Isso é um projeto de lei, ele não pode alterar a Constituição, não é uma emenda constitucional. E mesmo que fosse, também não poderia fazer, porque a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea constitucional. Do ponto de vista legal, só outra Constituição pode alterá-lo. Então, daí que sociedade, por exemplo, como disse a deputada Renata Abreu, que sociedade faria parte desse conselho? Se nós temos um país dividido ideologicamente, com dois grupos, 6 de um e 5 de outro, para ter 11, a gente tem decisões nesse momento da justiça, é sempre 8-2, mas sempre as pessoas vão pensar da mesma maneira. Ou seja, essa é a preocupação. E todas essas pessoas que chegaram ao poder, chegaram com a lógica da liberdade de expressão. Por que estão querendo alterar agora? Bom, vamos falar com o nosso comentarista Cláudio Dantas, que está lá em Brasília. Ele já está com o deputado Marcel Van Hatten, Serginho, ainda não? Já está com o Marcel Van Hatten também. Ô Dantas, seja bem-vindo. Marcel, seja bem-vindo também, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Tudo bem? Van Hatten estava cumprimentando o Zé Maria aqui, por isso que ele saiu do enquadramento. Desculpa aí. Boa tarde, Piotr. Tudo bem? Teremos essa votação hoje, Dantas, ou não? Bom, a dúvida é essa, o deputado pode responder aqui melhor, mas assim, a gente conversou com muitas lideranças, teve uma reunião mais cedo, não se chegou a um acordo para a votação, mas o item está na pauta. O Arthur Lira colocou como último item da pauta de hoje e nós já tivemos uma decisão do Alexandre de Moraes que mandou a Polícia Federal ouvir, né, os representantes do Google no Brasil, e nesta decisão ele também faz aí uma pressão de que o Congresso precisa legislar. Então eu passo a palavra aqui ao deputado Marcel Van Hatten. Deputado,
Vota hoje, não vota? A informação é que sim, é que vota hoje e que vai para o tudo ou nada, né? E a oposição decidiu também fazer todo o possível para derrotar o projeto, né? Não é momento agora de buscar alguma alteração, porque o relator já demonstrou que ele não está a fim de mudar as partes mais importantes que realmente acabam estabelecendo uma censura no país. E a minha preocupação, eu vinha falando, Piotr, agora há pouco com o Cláudio aqui nos bastidores, né, é que esse projeto ele é muito mais do que um projeto que vai estabelecer a censura no Brasil de forma oficial por lei. Porque ela já está acontecendo de uma forma ilegal, seja por meio de decisões do Supremo Tribunal Federal, seja por meio de constrangimentos e ameaças do Poder Executivo, como nós vimos agora nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes contra as Big Techs. Ou seja, a grande dúvida é, o Congresso, em particular nesse momento a Câmara dos Deputados, vai se curvar a esta ditadura em curso promovida pelo Poder Executivo e o Poder Judiciário, ou vai se manter como uma trincheira a favor da democracia e da nossa Constituição? Acho que essa é a grande pergunta que a Câmara dos Deputados, por meio de seu plenário, deve responder essa noite. Deputado, acho que o Dantas não está me ouvindo. Deputado, você me ouve bem, deputado? O Marcelo está me ouvindo? Estou te ouvindo sim. Estamos te ouvindo sim. É porque estava vazando aqui o áudio, mas a gente está te ouvindo. Tá, deixa eu só fazer um questionamento. Deputado Marcelo Van Hatten, o que a gente tem aqui, e há uma preocupação, e aí do ponto de vista teórico é extremamente importante, porque isso tem consequências práticas, de que se não se legislar sobre esse assunto, é uma pressão agora para se legislar sobre o assunto, senão o Supremo acabaria por legislar. A minha pergunta é, o senhor acha que já há dispositivos suficientes na legislação brasileira ou há necessidade de se legislar? Porque o Supremo entende que há uma vacância de legislação específica sobre isso. Daí ele toma essas decisões, às quais o senhor já fez menção, inclusive, desde a eleição do ano passado. Na sua opinião, uma vez isso rejeitado, e se rejeitado acaba essa discussão, precisa voltar com uma ideia nova para se discutir isso ou não? Bom, começando da primeira pergunta, sim, eu entendo que sempre há espaço para aprimoramento. Desinformação, mentira, ofensa deve ser combatida com legislação e legislação moderna. Já há remédios jurídicos para isso, nós temos nosso Código Penal, nós temos o Marco Civil na internet, mas o Parlamento serve para justamente discutir melhorias de tempos em tempos na legislação. Ocorre que este projeto de lei não passou por comissão especial, não teve um amplo debate e claramente, agora respondendo à segunda parte do questionamento, ele vem muito mais para limpar a barra, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que sabe que tomou decisões flagrantemente inconstitucionais e ilegais, assim como outros ministros do Supremo e o próprio TSE com aquela resolução apócrifa do ano passado, que censurou muitos cidadãos, inclusive parlamentares. Eles sabem que no passado tomaram decisões ilegais e inconstitucionais. E a desculpa agora é, se a Câmara dos Deputados aprovar essa lei, de que eles sempre estiveram certos. Tanto é que agora a Câmara decidiu chancelar aquelas ações do passado, ainda que essas leis não retroajam, para dar razão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e outros que têm tomado medidas inconstitucionais e ilegais. Essa é a minha preocupação. Nós precisamos, sim, repito, aprimorar a legislação brasileira todos os dias. Agora, isso se faz da forma correta, respeitando o devido processo legislativo. Não da forma assodada como foi proposta essa iniciativa, muito menos por meio de uma ameaça do Supremo de que, se nós não legislarmos, eles farão. O Supremo não é casa legislativa. O Supremo é um órgão do Poder Judiciário e deve se resumir às suas funções e não ameaçar e constranger a Câmara dos Deputados sob essa justificativa de que, se nós não votarmos, eles o farão. Isso está completamente errado. Piotr, deixa eu fazer uma pergunta para o deputado. Pois não. Aqui. Deputado, nós tivemos a manifestação pública do ministro da Justiça, Flávio Dino, tivemos uma ação, inclusive, da Secretaria de Direito ao Consumidor, exigindo a retirada daquele posicionamento do Google que estava no buscador. E esse posicionamento ele foi classificado como propaganda enganosa. Como é que o senhor avalia esse posicionamento do Google, que, claro, é parte interessada nesse debate público? Eu li o posicionamento do Google e, para começar a conversa, ele
faz aquilo que é o básico, pede que o projeto tenha mais discussão. A maior parte do texto publicado pelo Google é pedindo apenas mais oportunidade para debate, até porque as próprias empresas praticamente não foram ouvidas nesse processo todo. Então, o Google não fez nada mais, nada menos do que aquilo que se espera de uma empresa séria em respeito aos seus consumidores e seus clientes. Ele está dando uma satisfação a quem utiliza o seu serviço, assim como as outras empresas têm todo o direito de fazê-lo. O que o governo está fazendo contra o Google, o que alguns parlamentares estão fazendo, inclusive o senador Randolph, é recorrer ao autoritarismo, é recorrer à ameaça e ao constrangimento. E isso acontece quando não se tem argumentos. Porque quando se tem argumentos bons, você vence o debate no campo das ideias. O governo não está tendo essa facilidade para convencer os deputados a votarem a favor de um PL que vai censurar a cidadania brasileira e os próprios parlamentares, e por isso agora está recorrendo à força, à ameaça de multa e se aliando também ao ministro Alexandre de Moraes nesse intento. E é por isso que eu repito, a Câmara tem a oportunidade nesse momento de dizer não. A trincheira final da democracia é esta casa aqui e nós vamos derrotar esse projeto. Deputado, a gente sabe que quando esse tipo de texto vai a plenário, há o risco de termos emendas de plenário que possam modificá-lo, às vezes para melhor ou para pior. Esse texto tem um problema de origem, porque ele não foi debatido, não passou pelo rito legislativo, não teve a participação dos interessados, não teve a participação da sociedade. Quer dizer, o Orlando Silva apresenta um relatório que a gente não sabe nem com quem ele se reuniu, com quem ele debateu, e apresenta esse texto final. Qual é o risco desse texto ir para plenário e ficar ainda pior? Ótima pergunta. Ficar pior até parece difícil. Nós estamos apresentando uma série de destaques, mas obviamente são da oposição, para, no caso da eventualidade dele passar, e a gente não trabalha com essa hipótese na mesa, mas precisa ter pelo menos os destaques feitos, reduzir alguns desses danos. Agora, a gente não sabe o que pode vir das bancadas do PT, do PSOL, do Centrão, para piorar ainda mais o projeto. O fato é o seguinte, esse projeto nada tem a ver com o projeto que foi aprovado no Senado. E independentemente do que venha a ocorrer hoje aqui no plenário da Câmara, ele ainda retorna ao Senado da República ser aprovado, independentemente dos destaques que vieram juntos. Então, nós precisamos ter muita cautela, porque a gente pode melhorar esse projeto, deixar ele uma maravilha, né? Realmente aprimorar a legislação sobre desinformação. Ele vai acabar no Senado e lá a gente sabe que a maioria é governista e pode voltar a ser esse mesmo texto horroroso que o Orlando Silva está propondo. Marcelo. Piotr, obrigado, deputado. Dantas, obrigado. Marcel Van Hatten, deputado, obrigado pela gentileza, viu? Bom, a gente percebe o tamanho da fissura que foi deixada na semana passada quando se votou e se aprovou a urgência na votação desse PL, eliminando toda a passagem absolutamente do rito legislativo pelas comissões temáticas da Câmara, onde muita coisa poderia ter sido discutida, até, digamos, negociada com o Senado para que não houvesse alteração posterior, enfim, mas tudo isso foi atropelado com uma ideia de fazer passar um PL da censura. Fato que agora está indo para a Câmara, essa votação pode acontecer hoje, há risco, obviamente, dela, e o risco cada vez é maior dela ser completamente reprovada, e agora tem essas ameaças, se o Legislativo não legislar, outra casa, não. Quem legisla é o Legislativo. Semântica básica, né? Mas, enfim, aula de ciência política básica também. Quem legisla é o Legislativo. 4 horas e 27 minutos. Um país não se faz com ameaça, tá? Neste programa aqui, vocês já ouviram de mim mesmo críticas ao processo legislativo, porque às vezes é muito lento. E é lento não porque às vezes precisa de tempo para negociação, para discussão, porque às vezes se dá muito feriado. Semana que vem tem um feriado prolongado, fica a semana inteira sem debater. É essa a razão. Agora, tem coisas que levam um tempo para ser debatido. E quando vai para as comissões temáticas, você pode fazer audiência pública também. Nada disso aconteceu. Uma discussão sobre liberdade de expressão foi, digamos, o debate assodado para ser votado em plenário. E agora todas essas pressões, uma empresa não pode emitir sua opinião, independentemente de qual a empresa, tá? Por que a empresa não pode emitir opinião? Ela é parte interessada, por que ela não pode dizer se ela é a favor ou contra? Onde é que está o problema disso? É do debate. Imagina um juiz num processo ali, você está vendo um julgamento, fala assim, a defesa não vai se manifestar. Ou a promotoria também não vai falar. Como? Não é processo, então, né? É imposição de posições ditatoriais.